Olá pessoal, esse é o nosso vídeo para falar a respeito de microscopia de luz polarizada, tá certo? Como está explicado no roteiro, tá? Tem um pequeno texto ali no roteiro onde vocês podem pegar algumas informações sobre essa técnica de microscopia de luz polarizada. Aqui eu vou focar com vocês em algumas observações que a gente faz na prática, como é que o experimento acontece em si, tá? Além de dar aí mais algumas informações relacionadas ao princípio de funcionamento da técnica, tá certo? Bom, como a gente menciona lá no roteiro, tá? Os complexos de peptídeo de DNA e complexos de modo geral de macromoléculas, eles são extremamente pequenos, numa escala nanoscópica. A visualização desses complexos, a priori, elas requereriam aí o uso de microscópios bastante sofisticados, como microscópios de luz polarizada ou de força atômica. No entanto, no laboratório, a gente consegue fazer algumas observações indiretas usando microscopia óptica, que é o microscópio convencional que a gente está mais habituado, que com certeza vocês já viram aí em algum momento da vida de vocês um microscópio óptico. A diferença no caso aqui é que a gente faz uma adaptação no microscópio óptico, colocando aí o que a gente chama de luz polarizada. O que é essa luz polarizada? Olha só, a gente tem aqui um esquema que mostra o princípio de funcionamento dessa técnica, tá? Então, quando eu tenho uma luz que sai de uma lâmpada, por exemplo, essa luz ela tem vários planos de polarização. A gente poderia pensar o seguinte: essa luz é uma luz desorganizada, ela é emitida, tá certo? Com uma propagação que ocorre aí em diferentes planos. Se a gente olhar, por exemplo, a figura aqui, vocês vão ver que a gente tem luz que está oscilando nesse plano que eu estou delineando para vocês aqui com o cursor. Outra parte da luz está tá oscilando nesse outro plano e assim por diante. Em outras palavras, essa luz que sai da fonte ali, da lâmpada do microscópio, por exemplo, ela é uma luz que ela é aleatória, digamos assim. No microscópio, a gente coloca ali um primeiro polarizador, tá certo? Que é um equipamento, né? Que é um dispositivo, que na verdade ele parece um filtrinho, tá? A gente já vai colocar para vocês, mas é um pedaço de vidro ou plástico, uma resina mais ou menos como essa daqui, só que ele é constituído de tal forma que ele só permite a passagem de luz que está oscilando num determinado plano específico, no caso aqui nesse plano vertical. Então, esse polarizador ele filtra, tá? Ele deixa de fora essas outras componentes todas dessa bagunça que chega até o filtro aqui, tá? Que sai lá da lâmpada do microscópio, e aí a gente alinha essa luz, tá? E seleciona somente uma componente que está oscilando num plano bastante específico, tá? O que acontece basicamente é que nesse microscópio de luz polarizada, a gente coloca um segundo polarizador e olha que detalhe importante, esse segundo polarizador, ele é cruzado de 90 graus em relação ao primeiro. Em outras palavras, esse é um tipo de polarizador que ele só deixa passar luz que está oscilando na direção horizontal aqui, por exemplo. Nesse nosso caso aqui, que a gente está diagramando aqui para vocês, esse segundo polarizador ele vai bloquear a passagem da luz. Então, a menos que nesse meio de caminho aqui ocorra algum desvio na trajetória da luz. Tá certo? Bom, a luz polarizada ela é interessante também, tá certo? Porque os polarizadores eles acabam reagindo de maneira diferente aos diferentes comprimentos de onda. Ou em outras palavras, a gente não vai ficar entrando em muito detalhe aqui, tal, porque esse não é o nosso foco, certo? Mas a grosso modo, o que a gente pode dizer é que cada comprimento de onda ele tem uma cor específica. Então, o filtro de polarização ele me permite de certa forma separar diferentes cores dependendo de como essa luz é modificada entre esses dois polarizadores aqui, tá bom?
Pois bem, eu vou passar para vocês agora o vídeo, tá certo? E aí, o que eu estou mostrando para vocês aí são os dois filtros polarizadores que a gente usa no nosso microscópio. Vocês podem observar que quando eu cruzo os polarizadores, eu bloqueio a passagem da luz. Reparem que eu consigo ver a bancada, tá certo? E se eu cruzo ele numa certa posição, essa luz ela é bloqueada. Agora, a gente está instalando aí para vocês o filtro no microscópio. Esse é o primeiro filtro, tá? Que ele é colocado antes de passar pela amostra, tá? Eu estou ali procurando o botão de acender a luz, tá certo? Para vocês. E aí, quando essa luz ela chega despolarizada aqui, ela passa pelo primeiro polarizador e ela vai ser alinhada daquele modo que a gente mostrou para vocês ali, tá bom? No slide anterior. Agora eu estou colocando aí o segundo polarizador, que ele vai ficar antes da ocular, do ponto de observação. E esse polarizador, ele é colocado de tal modo que ele fica cruzado e bloqueia toda a passagem daquela primeira luz que chegou polarizada ali. A luz, então, ela vai ser bloqueada a menos que entre esses dois polarizadores ela sofra algum tipo de desvio aqui, tá certo? No local da amostra, tá? A gente vai colocar para vocês aí uma lâmina, tá? Para fazer a observação de algumas imagens, tá certo? Então, por exemplo, ó, eu estou colocando aí uma lâmina no lugar da amostra para observação, e como essa lâmina ela está entre os dois polarizadores, na hora que essa luz ela passa pela minha amostra, ela vai acabar sofrendo um desvio que vai depender da rotação da luz, ou seja, ela vai rotacionar a luz, né, de um modo que vai depender da orientação e da organização da amostra ali em escala nanoscópica. A gente está mostrando para vocês aí a amostra, tá certo? Onde eu consigo ver, né, basicamente uma variação de cor que está acontecendo porque eu estou girando ali o polarizador embaixo. Então reparem que dependendo do ângulo que é colocado, a gente seleciona cores diferentes e essas cores e padrões claros e escuros aí, ó, agora eu estou mostrando para vocês uma outra amostra, tá bom? Onde eu tenho parte da luz sendo bloqueada, o que significa que a amostra não está desviando ou influenciando na rotação da luz ali, e outras regiões elas aparecem claro, porque a luz nesses pontos aí ela está sendo modificada por uma estrutura que está lá na amostra, tá certo? Então, ó, essa figura aqui, por exemplo, da direita, vocês têm ela lá no roteiro, tá bom? Vocês podem dar uma olhadinha lá, tá? E basicamente o que a gente observa nessa figura, além de ter um esquema aqui da composição do microscópio, tá certo? De como é o arranjo dos dois polarizadores, tal, né? Basicamente o arranjo que a gente já mostrou para vocês, a gente mostra também como que é a amostra do complexo de peptídeo e DNA. Quando a gente coloca em concentrações mais altas, né, o peptídeo com DNA, a gente consegue ver a formação de uma fase separada, tá? Que a gente chama de pellet, que é esse precipitadinho branco que eu estou circulando para vocês aqui. Quando eu observo esses precipitados entre polarizadores cruzados, eu vejo uma alternância de padrões claros e escuros. Por exemplo, ó, aqui na região fora da amostra, como os polarizadores estão cruzados, eu não vejo nada, a luz está bloqueada. Só que quando eu visualizo o interior da amostra, por exemplo, eu vejo a formação daqueles padrões. Isso significa, pessoal, que nessas regiões o plano de polarização da luz ele está sendo rotacionado. Então, qual que é a informação que eu extraio daqui? A informação que eu extraio daqui é que eu tenho ordem, que eu tenho uma organização local nessas regiões, por exemplo, em que a luz aparece clara, que elas aparecem aqui regiões esbranquiçadas, enfim, onde eu vejo passagem de luz, tá certo? Nas regiões negras,
Das duas, uma, ou eu não tenho ou eu não tenho organização, tá certo? E a luz ela é bloqueada pelo segundo polarizador, ou então nessas regiões as minhas cadeias de DNA elas estão alinhadas com o plano de polarização da luz, de modo que ele não é modificado ou rotacionado e acaba sendo bloqueado pelo segundo polarizador também. Aqui nessa figura, a gente pode ver, tá, um desenho bem esquemático de cadeinhas de DNA, tá certo? Que elas são colocadas lado a lado. Então, se eu olhar uma região onde o DNA ele está confinado, tá todo esse DNA junto, essas cadeias elas vão ficar uma do lado da outra, de tal modo que naquela região ali eu tenho um domínio que a gente fala de domínio orientado. E aí aquela região ela promove a rotação da luz e ela vai ser então visualizada essa ordem no microscópio de luz polarizada. Para finalizar, em outras palavras, o DNA e o complexo em si, ele é pequeno demais para ser visualizado no microscópio óptico. Só que como coletivamente esse DNA ele assume uma ordem, ele fica um do ladinho do outro, ele fica orientado, eu consigo captar essa orientação no microscópio de luz polarizada, como nas imagens que a gente está observando aqui. Tá certo? Então, bom, em vias gerais, esse é o esquema da técnica, tá certo? Bom, espero que vocês tenham apreciado, tá? Uma técnica um pouquinho diferente aí, mas é uma técnica que ela é bem barata, dá para fazer em qualquer microscópio e a gente consegue aí obter informação sobre um complexo que está lá em escala nanoscópica usando um microscópio óptico que é muito comum, que todo mundo conhece, tá ok?